Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus precisa de muito ou de pouco? Deus precisa de muito dinheiro ou pouco dinheiro para te fazer prosperar? Deus precisa de muita gente ou pouca gente para te dar vitória? Deus precisa de muito tempo ou pouco tempo para Ele agir na sua vida? O que Deus precisa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a visão de Deus e a imperfeição do olhar humano. Como que às vezes a gente olha e a gente tem uma falsa sensação que algo nos traz segurança, sendo que a nossa segurança não está em Deus. Vamos caminhar? Mas antes de caminhar, deixa eu trazer uma palavra sobre a sua vida, deixa eu profetizar e já começar animando o seu coração, motivando a sua fé. Posso orar por você? Posso. Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, eu já ministro sobre cada pessoa que está aqui agora. Deus, eu declaro sucesso sobre a vida deles, um crescimento extraordinário, prosperidade, riqueza, saúde. Senhor, eu ministro, Deus, que a tua boa mão está sobre a vida de cada pessoa e declaro que o mal não toca, nem seta maligna chega até a vida deles. Senhor, eu profetizo isso e declaro bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, faça assim, glória a Deus, tomo posse. Não, fala com fé, glória a Deus, eu tomo posse. Vamos falar um pouquinho sobre a estratégia de Deus, como que Deus age, como que Deus opera, o que Deus quer e o que realmente importa para Deus na nossa vida. Fique conosco, são 15 minutos de crescimento extraordinário. Vamos lá? Olha, antes de nós entrarmos literalmente, esse mês eu quero começar alguns estudos fortes, com muito embasamento, com muito versículo, com muito fundamento bíblico, sobre anjos, sobre quebras de maldições, sobre mapeamento espiritual, sobre demônios, sobre principados, forças diabólicas. Vamos estar falando sobre fé, salvação, jejum, oração. Estaremos falando sobre o poderoso nome de Jesus. Então, será um estudo por semana. Nós estamos com dois encontros, um à noite e outro pela manhã, e um encontro por semana será um estudo que vai trazer um alimento para você, que você vai ter capacidade para debater com outras pessoas e ter aquela sensação que a outra pessoa entendeu e você nunca, absolutamente nunca, vai sair humilhado. Você vai ter fundamentos bíblicos, tá bom? Vamos embora lá? O que Deus realmente quer de você? O que Deus realmente quer do homem? Eu quero contar a história sobre um homem, interessante essa história. Por volta de 95, talvez um pouquinho antes de 94. Eu recebi o primeiro convite para pregar. Eu tinha 26 anos e eu recebi o convite para pregar e aceitei. Nunca tinha pregado, muito tímido, muito calado, Recebi o convite para pregar. E eu comecei a orar, recebi o convite, o pastor me deu um mês, para eu preparar o sermão. Eu falei, não, tranquilo, fechou. E fui orar. E Deus me deu a história que eu vou ler com vocês aqui agora. Essa história marcou minha vida. Eu me senti exatamente como aquele personagem, me vi exatamente como aquele homem, em todas as circunstâncias. E Deus marcou minha vida com essa história que eu vou dividir com você agora. A história está em Juízes capítulo de número 6, 7, que é a história de um homem chamado Gideão. Gideão, ele estava malhando o trigo para guardar ou esconder no lagar. Gideão, ele estava arrancando as palhas, peneirando o trigo, e malhando no lagar, que era onde se fazia vinho, era o lugar que se pisava uvas, para esconder dos midianitas, que era o inimigo da época, que vinha e saqueava toda a produção. Então Gideão, ele tinha duas grandes preocupações, era produzir, e depois de produzir ele tinha que esconder, e rápido, porque os midianitas vinham à noite e recolhiam tudo que estava no campo e deixava o povo de Israel sem nada.
Determinado momento, quando o Gideão está malhando o trigo, presta bastante atenção nisso. Gideão está malhando o trigo, está trabalhando, aparece o anjo. E esse anjo chega até Gideão com uma saudação. Ele fala assim: homem valoroso. Quando o homem chega para Gideão e chama o Gideão de homem valoroso, Gideão está com um sentimento de derrota, de perseguição, estava com medo. E o anjo já chega motivando: homem valoroso, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Olha como pode. Gideão, ele traz uma argumentação fantástica. Ele fala assim: onde o Senhor estava quando vimos todas as promessas que o Senhor fez com os nossos antepassados? O que aconteceu? E o anjo novamente traz um elogio, dizendo: você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Aí ele: eu? Como assim? A minha família é a menor de Manassés. Manassés já era uma tribo pequena, não era uma tribo forte, era uma tribo pequena. E ele diz: a minha família é a menor família, os menores, os mais fracos, os mais pobres de Manassés, que é uma tribo pequena. E eu sou menor da minha casa. Então vejo o sentimento de pequenez de Gideão. E o anjo falou para assim: você é um homem corajoso, você é um homem valoroso, você é um homem especial. O anjo não estava falando daquele momento, mas estava falando daquilo que Deus já havia determinado sobre a vida dele. O que a gente entende? Que as dificuldades da vida vai ofuscando aquilo que Deus tem em nós. Os problemas da vida vai nos fazendo ter uma percepção errada de quem nós somos. Aquilo que as pessoas falam ao nosso respeito vai trazendo para nós uma convicção que nós somos aquilo que as pessoas estão falando. Só que Deus havia falado para Gideão que ele era um homem valoroso, corajoso, um homem especial, e esse homem iria livrar Israel das mãos dos midianitas. O que Deus trabalha conosco? É com aquilo que ele vê, com aquilo que ele formou em nós, e não aquilo que nós vemos sobre nós ou daquilo que as pessoas falam sobre nós. Deus deu uma estratégia para Gideão vencer. Agora observe, depois que Deus falou com Gideão, que ele estava lá malhando trigo para esconder dos midianitas, ele faz um exército. Um homem que tecnicamente se diz que era medroso e covarde, com uma palavra de Deus, aquilo entrou no coração de Gideão como uma flecha. Ele deixou a palavra acontecer. Ele deixou que Deus fizesse. Ele teve a certeza que Deus estava com ele. Ele começou a ser movido pela palavra de Deus na vida dele. Ele levantou um exército de 32 mil homens. Como pode? Como pode alguém que é pequeno, de uma tribo pequena, que está subjugado, de repente cria um exército com 32 mil homens? Observe que Deus havia falado para Gideão que ele era valoroso e corajoso. Gideão não se via assim, o povo dele não via assim, Manassés não via assim, mas ele era. O que eu vou falar para você. Deus te vê como alguém forte, alguém que está passando pela luta, mas já venceu. Deus está vendo você como uma pessoa capaz, inteligente, habilidosa, sábia. Deus está olhando para você, está vendo essa coragem que está dentro do seu coração. Deus não olha para você e vê a circunstância que fez com que as emoções te dominassem. Não. Deus olha para você e vê essa força, essa coragem que você tem. Deus olha para você, eu vou te dizer mais, Deus olha para você e vê Jesus. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo. O que é se esconder? É ter Cristo na frente, dos lados, por cima e por baixo. Se esconder é estar protegido. Consegue ver minha mão? A minha mão está escondida. Quando você olha, você vê a minha mão direita. A esquerda está aqui. A esquerda está protegida pela mão direita. É o que Cristo fez com você. Quando o diabo olha para você, ele só vê Jesus. Quando o inimigo vem, ele vê Jesus. Quando Deus olha para você, Deus vê
Jesus. Você está escondido em Cristo Jesus. Vamos para esse texto. Gideão fez um exército, 32 homens. Deus falou, é muito. Se eu vencer 150.000 midianitas com 32, mesmo assim, pela vaidade humana, eles vão dizer que foi a força do nosso braço. Tira os tímidos e os covardes. Os tímidos e os covardes foram embora. Ficaram 10.000 soldados. 150.000 midianitas. Deus falou, é muito. Se eu vencer com 10.000, mesmo assim, conhecendo o coração do homem, eles vão dizer, foi a força do nosso braço. Deus deu uma estratégia. Deus tirou então 9.700, ficaram 300, só 300. Aí agora Deus falou, agora sim, agora eu vou vencer e eu vou mostrar que o que importa para mim é um coração puro, é um coração temente, um coração que obedece, um coração que crê, um coração cheio de fé. Está comigo aqui agora? Está comigo aqui agora? O que Deus está olhando para você não é a quantidade, é o seu coração, é a sua fé, é a sua dedicação, é aquilo que você acredita. Deus está olhando para você, está vendo um gigante. E aí em você que Deus vai trazer a vitória. É na sua vida que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, só importa quem é você em Deus. Deus vai mudar a sua vida. 300 homens. Lá embaixo, os midianitas. 150 no mínimo homens. A Bíblia diz que os soldados eram incontáveis. E os camelos inumeráveis. Era uma multidão. Em um vale. Lá embaixo. Gideão pega os 300. Eles vão para o pico do monte. Para a coroa dos montes. Lá embaixo no vale está o exército. O exército inimigo. Olha a estratégia. E Gideão falou assim, pega a lâmpada. E pega aí uma buzina. Gideão falou assim, pega a tocha. Enche o azeite. Enche. Pega uma tocha. E depois pega agora o chofar. O que eu fizer, vocês vão fazer. Distribuir os 300 lá em cima. Ó. Os 300 estavam lá em cima. O exército estava lá embaixo, inumerável, incontável. Noite escura. Gideão toca. Quando o Gideão toca a buzina, acende a tocha. Aí todo mundo acendeu a tocha. E tocou buzina. Aquela buzina, aquele barulho ensurdecedor. Aquele anel de fogo vai descendo. Quem estava lá embaixo olhou o inimigo e correu. O outro que estava lá olhou e correu. Lá embaixo eles começaram a brigar. Estava no escuro. Eles correndo, bêbado, festejando. E eles começaram a lutar entre eles. E o anel descendo. Eles tocando buzina. E eles começaram a lutar. Eles foram lutando. No dia seguinte, todos estavam mortos. Gideão venceu com 300 homens. A Bíblia diz que Gideão teve uma velhice tranquila, salvo engano, 40 anos de paz depois dessa guerra. O que eu vou te dizer? Fica firme, obedeça a Deus, tenha um coração na palavra, ative a sua fé, você é especial, a palavra de Deus está sobre a sua vida, Deus te criou, Deus te formou para você ser vencedor em Cristo Jesus. Amém? Esse texto está em Juízes capítulo 6 e capítulo 7, depois você confirma e dá aí um ok, porque foi do que eu te falei aqui, é o que Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Vamos caminhar, deixa eu orar por você, deixa eu falar um pouquinho com você aqui agora. Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu te peço que faz de cada um vencedor. Onde eles colocarem as mãos, Senhor, dê a eles a vitória, prosperidade, saúde, riquezas. Senhor, eu declaro sobre a vida do meu irmão que não vale encantamento. Eu repreendo todo espírito de medo. Eu repreendo esse espírito de medo em nome de Jesus e ministro um espírito de fortaleza, porque esta é a tua palavra. Deus, levanta o meu irmão, dê graça para eles e sabedoria em nome de Jesus. Amém? Se você gostou, envie esse vídeo para 7 pessoas que você ama muito. 7 pessoas. Envia esse vídeo. Declare o amor de Deus para essas pessoas. Se manda o vídeo e fala assim, olha, eu te amo muito. Manda esse vídeo para 7 pessoas. 7 pessoas. Tá bom? Lembrando, 6h23, temos nosso encontro, 18 horas. E logo, se Deus quiser, nós estaremos com um grande estudo.
o sobrenatural. Vai ser um momento especial. Deus te abençoe, te amo muito, fique em paz.